Mensagem 31. Fé inoperante. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé inoperante é problema criador da melhor atenção. Em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho, que o materialismo e benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo? De uma luz que não se irradie? Confiaremos com segurança em determinada semente, todavia, se não a plantamos, em que resultará a nossa expectativa, se não em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá, mas se não nos dispomos a usar o serrote e a plaina, certo, a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de elevação espiritual no íntimo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, pela elevação por meio do trabalho incessante, se converte em reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guarda, pois, o êxito religioso do coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento, da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva o sentimento unido do morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Então, nesse momento, vamos nos dirigir à espiritualidade superior, pedir a Deus Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, aos queridos guias e mentores espirituais, que nos envolvam a todos, que estamos reunidos nesse salão, gratos por essa oportunidade de juntos estudarmos mais um pouco do Evangelho. Que Jesus e que os mentores e guias espirituais possam estar junto de cada um de nós, nos inspirando, abrindo os canais para que possamos receber com a máxima pureza possível a mensagem que será estudada hoje. Que Jesus e nossos queridos guias e mentores espirituais possam abençoar também o nosso palestrante de hoje, Luiz Fernando, que irá conduzir os estudos de hoje, que possamos todos tirar o máximo de proveito possível. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje sempre. Queridos irmãos, muitas vezes nós somos surpreendidos com certas revelações da espiritualidade superior que afrontam, que confrontam certos valores que nós, de forma equivocada, atribuímos àquilo que nós estamos fazendo em uma encarnação. Nós sabemos que uma encarnação é uma dádiva divina, um presente de Deus, para que todos nós possamos fazer a nossa
evolução espiritual. E a espiritualidade superior, ela nos fala que todos nós, independente da encarnação que tivermos vivido, estamos vivendo ou que vamos viver, independente da condição em que nós vivemos dentro do seio familiar, independente da profissão que tenhamos, independente das questões do mundo, segundo a espiritualidade superior, todos nós só temos um único grande objetivo numa encarnação. Só um. A gente pensa que às vezes o grande objetivo é ser mãe, é ser pai, é ser médico, é ser professor, né, é ser médico. Não. Segundo a espiritualidade superior, isso são só ferramentas para que nós possamos alcançar esse único grande objetivo numa encarnação. E qual é esse grande, único objetivo da encarnação? A nossa evolução espiritual. E o que é evolução espiritual? Evolução espiritual é a nossa transformação moral, é a nossa qualificação, é transformarmos as nossas mazelas morais, orgulho, vaidade, egoísmo, prepotência, violência, em virtudes morais. Amor, fraternidade, bondade, indulgência, benevolência, perdão e assim por diante. O problema é que quando nós vamos fazer esses processos de transformação moral, em qualquer encarnação que estejamos vivendo, como por exemplo nessa, quando nós vamos fazer o processo da nossa transformação moral nessa encarnação, o que ocorre? Elas ocorrem sempre dentro de embates morais. Ou seja, são desafios da vida que nós enfrentamos e, por consequência natural, elas normalmente são desagradáveis e muitas vezes não ocorrem com a nossa concordância. A hora que a gente vê, nós já estamos vivendo situações na vida que às vezes nos desafiam, nos realmente imputa a necessidade de buscarmos uma fé, um entendimento, um apoio, para que a gente possa enfrentar e vencer essa adversidade. E por que é tão difícil esses momentos em que nós somos deparados com essas dificuldades? Porque nesses momentos são momentos que nos fazem olhar para nós mesmos. São momentos em que a gente fica muitas vezes procurando culpados, ou a gente fica tentando atribuir a culpa, a razão a um terceiro, mas quando a gente para olhar, a gente vê que a nossa participação naquele sofrimento é de sobremaneira bastante grande. Emmanuel nos fala que o que nos faz mais sofrer é exatamente as nossas mazelas morais. Quantas mazelas morais a mais tivermos, mais sofrimento viveremos. E aí, eu queria fazer um link, entre uma passagem evangélica sobre essa questão da nossa evolução espiritual, de enfrentarmos as nossas adversidades para evoluirmos espiritualmente, com uma passagem evangélica, para que a gente possa entender que tudo que está no Evangelho, tudo que nos trouxe a doutrina do Mestre Jesus, está absolutamente atual na nossa vida. Muitas vezes a gente acha que há um descompasso. Não, isso aconteceu há mais de 2000 anos, era outro tempo, eram outros costumes, era outra época, mudou tudo. A gente vai ver que não. Quando a gente usa a fé raciocinada da doutrina espírita e entende o fundo moral das lições, dos ensinamentos que a gente encontra no Evangelho, a gente vê que tudo que Jesus nos ensinou está absolutamente atual na nossa vida. E essa passagem é a passagem em que Saulo de Tarso encontra com Jesus às portas de Damasco. E aí, a gente sabe que essa passagem ela é relatada de forma brilhante num livro psicografado por Chico Xavier, do Espírito de Emmanuel, que se chama Paulo Estevam. Hoje eu peço licença para quem já leu o livro, mas eu vou ter que contextualizar para a gente entender esse encontro de Paulo com Jesus. E a gente precisa lembrar quem era Saulo, para a gente poder se sintonizar. Muitas pessoas às vezes ainda não conseguem fazer o link, Saulo de Tarso é o Paulo de Tarso ressuscitado.
for o São Paulo dos católicos. É o mesmo personagem. Bom, quem era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era um indivíduo que nasceu de uma família judia lá na época de Jesus. Ele era de uma família de fariseus. E esses fariseus se tornaram, evidentemente, todo mundo sabe, grandes inimigos de Jesus. E Saulo de Tarso era um sujeito diferenciado, porque a sua família era riquíssima, sua família era extremamente influente, ele era extremamente inteligente, forte, bonito, destemido, e ele teve os melhores professores da lei mosaica. Então, o Saulo de Tarso era o cara. E ele foi, evidentemente, galgando os degraus dentro daquele processo hierárquico dentro da hierarquia dos fariseus, e foi se tornando cada vez mais poderoso, mais poderoso, mais poderoso, e cada vez mais ele foi elegendo os cristãos, aqueles discípulos de Jesus, como os maiores inimigos que os fariseus poderiam ter. Como ele tinha muito dinheiro, ele tinha muita influência, ele tinha muita força, ele começou a perseguir ferozmente todos os cristãos. E nessa história de perseguir todos os cristãos, ele executou o maior êxodo, a maior saída possível de cristãos de Jerusalém. Não satisfeito com isso, continuou perseguindo, criou vários tribunais de inquisição, julgava os cristãos pelo simples fato de seguirem Jesus e mandou matar vários. E num desses tribunais, ele manda assassinar um indivíduo que se chamava Estevão, a pedradas. A vida seguiu, e ele cada vez mais forte, mais arrogante, mais empoderado, mais decidido. Saulo de Tarso era aquele cara que a vida nunca tinha falado não para ele. É aquele cara que nunca tinha perdido nada na vida. Beleza, ele seguiu a vida dele. Um certo dia, o que acontece? Ele conhece uma moça. E ele se apaixona por essa moça. Ah, como a vida muda quando a gente se apaixona, não é verdade? E era uma moça negra, bonita, inteligente, dócil. E ele se encantou com ela e foram travando conhecimento, foram aprofundando, e ele se encantando com ela e ela se encantando com ele. E aí ele foi ficando cada vez mais maravilhado com ela. Chegou ao ponto, eu estou resumindo bastante a história, tá, gente? Senão nosso tempo não dá. Chegou a um ponto em que ele a pediu em casamento. E ele apaixonado, ela também, ela aceitou. E por desígnios da vida, desígnios de Deus, certo dia, logo após o pedido de casamento, ela cai doente. Ele entra em desespero e usa todo o seu poder, o seu dinheiro, o seu conhecimento, sua influência para buscar tudo que era possível para cuidar dela e trazer uma cura para a saúde dela. Nada foi possível. E já o seu leito de morte, nos últimos momentos da sua vida, essa mulher, Abigail, era o nome dela, conversa uma conversa final com Saulo. Ele estarrecido, em estado de choque, porque ele estava para perder algo que ele amava profundamente. Ele nunca tinha vivido uma situação dessa. E ela, então, naquela conversa derradeira, lhe faz uma confissão. Duas confissões, na realidade. A primeira é que ela era cristã, ela era uma seguidora de Jesus. Ele já tomou um choque. A segunda é que aquele homem que se chamava Estevão, que mandou apedrejar, era irmão dela. E aí ele entrou em pânico. Ele pensou, mas como que eu posso amar uma mulher que é cristã? Como que eu posso acreditar no amor dessa mulher por mim? Mas eu acho que é verdade, sendo que eu matei o irmão dela. E ele entrou numa confusão. Mas ela morre. Em seguida ela morre. E ele entra em desespero absoluto. Porque ele estava pela primeira vez diante de algo que ele não podia mudar. Não dependia da vontade dele. E naquele rompante de raiva, de ódio, de não ter a sua vontade sendo realizada como ele teve a vida toda, ele busca eleger um responsável pela morte da amada Abigail. Quem? Ananias. Quem era Ananias? Ananias era um velhinho, bem velhinho já,
que era naquela época um dos ícones do cristianismo, que era muito respeitado. E ele então elege Ananias como seu grande inimigo e responsável da sua amada temeridade. E ele junta lá uns 4, 5 soldados e parte para Damasco, que era onde, a cidade de Damasco, que era onde Ananias morava. E ele então vai para Damasco para matar Ananias, para vingar a morte de sua amada. Ele chegando em Damasco, quase entrando aos portões de Damasco, e aparece um grande clarão. Ele pergunta: quem és? E responde: eu sou Jesus, por que me persegues, Saulo? Nessa hora, Saulo cai do cavalo, de joelhos, vira para Jesus e fala: Senhor, o que queres que eu faça? Engraçado. O que será que aconteceu com Saulo? É estranho, não é? O cara passa a vida inteira matando um cristão. Se apaixona por uma cristã. Mata o irmão dela, que é um cristão. Sai em viagem para matar um chefe dos cristãos. E a hora que ele encontra com Jesus Cristo, ou seja, o chefe de todos os cristãos, do nada ele cai de joelho e vira para Jesus e pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? A gente precisa perceber que tem uma coisa aí que parece que não fecha. Parece que tem um elo que não fecha. O que aconteceu com Saulo de Tarso naquele momento? Ele viveu ali uma experiência de autoconhecimento. Vamos trazer para os nossos dias, para a gente entender isso. Vamos pegar essa história de Saulo e colocar na nossa vida aqui, para a gente entender isso. Tá? Sabe quando, todos nós aqui com certeza já passamos por uma situação dessa, sabe quando em um determinado momento da vida você está muito bem? Você está com dinheiro, você está com poder, você está com influência, você está com saúde. Em algum momento você se julga assim: opa, agora eu sou o cara aqui, eu tenho poder. De repente, do nada, a vida lhe tira o dinheiro, a felicidade, o poder, a influência, a sua saúde, sem que você permita. Opa! Por quê? Porque o que é verdadeiramente nosso, aquilo que é verdadeiramente nosso, é aquilo que ninguém pode nos tirar. Nem Deus. O que é verdadeiramente seu? Sua casa? Você pode ficar sem ela. Seu carro? Mesmo jeito. A sua saúde? Esse corpo físico? O que é verdadeiramente seu? Você já parou para pensar? E aí, o que a gente precisa entender? É como se Jesus, naquele momento que encontrou com Saulo, perguntasse para Saulo: quem é você, Saulo? Vamos trazer para cá, para a gente entender essa passagem. Imagina hoje, acaba aqui as atividades do centro, a gente toma um passo, vai beleza para casa, está mais satisfeito, chega em casa, se prepara para dormir, põe um pijaminha, bacana, maravilhoso. Aí você dorme. E um desdobramento, ou seja, você sai do seu corpo físico e vai para o plano espiritual, você encontra com quem? Com Jesus. Encontrei com Jesus. Que delícia! Jesus. Aí Jesus vira para você e te pergunta: quem é você? O que você vai responder? O normal é que a gente responda: eu sou uma mãe, eu sou um pai, eu sou uma engenheira, eu sou um faxineiro. Não. Você não nasceu mãe, você não nasceu pai, você não nasceu engenheira, você não nasceu um faxineiro. Todos nós nascemos pelados, banguelos e analfabetos. Alguém entendeu? Ótimo. Então, nós somos mais do que aquilo que nós achamos que representamos na vida. Percebe como nós fomos apegados nesse processo? A gente acha que a gente é o que a gente representa para a vida. Não é. E foi esse choque de autoconhecimento, de quem sou eu, que Saulo de Tarso teve. Naquele choque de autoconhecimento que ele encontrou com Jesus, ele perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Porque se ele tinha poder, se ele tinha dinheiro, se ele tinha influência, se ele era bonito, se ele era forte, se ele tinha tudo, na mesma hora, sem que ele quisesse, ele perdeu,
você tem que é sério. Percebe como é importante nós olharmos para nós e nos conhecermos? Mas ele pergunta para Jesus, Jesus manda ele entrar na cidade, né? Entra na cidade que vai ser orientado, aí ele entra, ele ficou cego 3 dias. Ananias, aquele que foi para matar, cura a cegueira dele, explica para ele sobre o cristianismo, dá para ele vários pergaminhos para ele estudar sobre o cristianismo, e ele resolve, então, para tentar se conhecer, ir para o deserto. Saulo de Tarso vai para o deserto, fica lá 3 anos, jejuando, refletindo, tentando buscar o entendimento de quem era ele, porque ele viu que tudo aquilo que ele achou que tinha, ele não tinha. E já no final dos 3 anos, quase que sem realmente achar uma solução, um belo dia ele faz uma oração com profundo amor, com profunda dedicação, com muita fé, pedindo a Deus que orientasse, como que ele pudesse entender para onde ele tinha que ir. Nessa noite, ele dorme e, de novo, num desdobramento astral, ele encontra com quem? Abigail, amada dele. E ele fica muito feliz, se reencontrar com ela, conversa de várias coisas, e ao final, ele reconhece que Abigail já era um espírito muito elevado, já era um espírito que já tinha entendido a questão do autoconhecimento, já tinha compreendido qual era a forma que ela devia seguir a caminho. E ele pede então ajuda a Abigail. Meu amor, o que eu tenho que fazer? Qual é o caminho que eu tenho que seguir para que eu possa me encontrar? E aí Abigail explica para ele que não importa o caminho que você siga, em qualquer caminho que você seguir, você precisa caminhar em 4 coisas: ama, trabalha, espera e perdoa. Deu até uma dorzinha na barriga aqui agora. Nós estamos na nossa caminhada. Você está fazendo a sua vida. Você está fazendo o que a Abigail está falando para nós? Hoje você acordou, fez o seu dia todinho até chegar nesse momento. E ao longo do seu dia você amou, trabalhou, esperou, perdoou. Como é que foi de hoje para trás da nossa encarnação? Como é que vai ser de hoje para frente? Então, Paulo compreendeu que, independente do caminho que ele fosse trilhar, ele precisaria trilhar o seu caminho, sendo um artesão, sendo um professor, sendo um pai, sendo uma mãe, seja o que for o caminho dele, ele precisava trilhar esse caminho com amor, trabalho, espera e perdão. Para a gente melhor entender, é lógico que o nosso tempo é curto, nós vamos ser bastante sucintos aqui, mas só para a gente entender que caminho é esse, para a gente poder olhar para nós e falar assim, eu acho que estou caminhando certo ou eu preciso melhorar o meu caminho. Vamos rapidamente analisar esses 4 pontos. O amor. Ora, é impossível a gente falar de tudo que é o amor nos minutos que nós temos aqui. Talvez a gente ficasse até amanhã cedo falando o que é amor. Mas sem dúvida nenhuma, o amor é a força mais poderosa do universo. Ela é tão poderosa, que ela é a primeira lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, o universo se sustenta no amor. O amor é muito mais do que um sentimento. O amor é uma energia transformadora. Ela muda as situações. O amor, meus queridos, ele é capaz de transformar as criaturas. Olha que interessante. Foi o olhar amoroso de Jesus por Saulo que entendeu que ele poderia se tornar Paulo, um dos seus maiores discípulos. Paulo, indiscutivelmente, foi o discípulo de Jesus que mais divulgou o Evangelho. Foi o amor. Então, uma mãe, quando olha para um filho que vive uma criminalidade, se o olhar for de amor, ela percebe que nesse momento ele pode estar vivendo em erro, mas lá na frente ele pode transformar a vida dele. Qual é o olhar de amor que nós estamos tendo pelas pessoas? Qual foi o olhar de amor que nós tivemos hoje, por exemplo, por um parente difícil que estava em casa enchendo o nosso saco?
Será que nós conseguimos orar para aquele parente com amor e falar assim, hoje ele está assim, mas lá na frente ele vai ser muito melhor. É a forma de caminhar que a Abigail estava ensinando para Paulo, ou Saulo, né? Então, quantas vezes nós todos, às vezes em certas situações, vivemos problemas tão difíceis, tão difíceis, tão difíceis, que a gente pensa, não, ó, hoje eu não dou mais conta. Acabou, eu cheguei no meu limite, não dou mais conta. Desisto, não dou mais conta. Aí a gente vai, deita, dorme assim, desapontado, melancólico, triste. Aí passa a noite, no outro dia a gente acorda, dá uma mexida no cabelo, não é o meu caso, mas dá uma mexida no cabelo e tal, né? E pensa, não adianta, tem que levantar esse. Quem que dá essa força para nós? Quem que nos põe de pé para caminhar? É o amor de Deus. É o amor de Deus. Então nós precisamos, sempre que formos fazer qualquer coisa na nossa vida, nós temos esse olhar de amor, esse potencial de transformação na nossa vida. Aí ela fala, trabalha. Aí a gente fala assim, isso eu já faço. Eu já sou mãe, eu sou pai, eu sou engenheiro, eu sou faxineiro. Isso dá trabalho demais. Não é desse trabalho que a Abigail está falando para Saulo. Ela está falando desse trabalho de transformação moral que nós precisamos realizar em nós. É desse trabalho que ela está fazendo conosco. Reparem bem que a gente vê isso muito na literatura psicográfica do Espiritismo. A gente leva, às vezes, 2, 3 encarnações cultivando e ganhando inimigos espirituais, que viram nossos obsessores. E aí, na encarnação seguinte, o que o amor de Deus faz? Nos coloca todos na mesma família. Para quê? Para trabalharmos o amor. Percebe, meus irmãos? Para trabalharmos esse olhar amoroso que nós precisamos ter. Ora, nós não podemos ser infantis, achar que existe um Deus de milagres. Não existe um Deus de milagres. Existe um Deus de dádivas. Mas para que nós possamos receber dádivas, nós precisamos trabalhar. Se você olhar em volta da sua vida, você vai ver um monte de sementes. Sementes em forma de filho, de pai, de trabalho, de doença, seja do que for. E a dádiva ocorre quando a gente recoloca, reúne todas essas sementes e com amor nós plantamos. Quando a gente planta essas sementes com amor, Deus nos dá a água, nos dá o adubo, nos dá a terra, nos dá o sol, mas quem tem que cultivar as sementes são as nossas mãos. Trabalho. Então, nós precisamos entender que nós falamos com Deus todos os dias. Todos os dias Deus fala conosco. Como, Luiz? Eu não escuto a vozinha de Deus. Deus fala conosco utilizando todas as pessoas que chegam até a nossa vida, os problemas, os desafios, os conhecimentos. Ele fala conosco o tempo todo. Por que a gente não percebe isso? Porque nós vivemos num mundo materialista, imediatista e consumista. E por estarmos imersos, mergulhados nesse mundo, nós buscamos quase que de forma obsessiva algo que é importante para nós, mas que é impossível absolutamente para a vida. O que? Controlar a vida. Como nós gostamos de controlar a vida. Como a gente gosta de ter tudo sob controle. Qual o controle que nós temos da vida? Qual foi o controle que Saulo teve da vida dele? Qual foi o controle que você teve quando você tinha um poder e ele foi tirado da sua mão sem que você quisesse? Percebe, meus irmãos? O nível de fragilidade que nós temos, porque nós estamos apegados a valores que na realidade não têm valor. É importante darmos valor à materialidade, à nossa vida? Claro, estamos encarnados para isso. Só que nós precisamos ter a medida exata para saber atribuir essa importância na nossa vida. Essa é a realidade. Então, qual foi a primeira lição de Saulo com a desculpa, né? Então, esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus verdadeiro, é aquele que nos dá as oportunidades para que nós possamos trabalhar.
todas as dificuldades, as limitações, todos os desafios, seja eles quais forem na nossa vida, são oportunidades maravilhosas e abençoadas para trabalharmos os nossos potenciais que estão, muitas vezes, adormecidos. Mas a Abigail foi mais longe. Ama, trabalha, espera. Ave Maria. Como é difícil esperar, minha gente. Como nós temos dificuldade de esperar. Mas essa espera que a Abigail fala não é aquela que a gente cruza os braços e não faz nada. Não é essa espera. A espera que a Abigail está falando aqui é a espera daquele que espera as mudanças no tempo de Deus. Ora, Deus pode tudo. Deus muda qualquer coisa no instante que Ele quiser. Se você está vivendo um problema grande e ele ainda não mudou, é porque você ainda não aprendeu com essa diversidade. Porque os problemas que nós temos na vida, eles não existem para sofrermos, eles existem para nos ensinarmos. E quantas vezes, diante dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, nós nos rebelamos e não aprendemos que aquilo quer nos ensinar. Olha para a sua dificuldade, olha para o seu sofrimento e pergunte para ele: o que você quer me ensinar, meu sofrimento? O que você quer me ensinar? Às vezes ele quer me ensinar harmonia, bondade, perdão, paciência, resignação, indulgência, benevolência e assim por diante, tudo junto. Será que nós estamos aprendendo com essas adversidades? E aí nós precisamos perceber exatamente isso. Então, é aquele esperar de que existe um propósito de Deus em tudo. Não existe um acaso, meus irmãos. Em hipótese nenhuma existe um acaso. Há tudo um propósito para que isso possa se desenvolver dessa forma. Então, qual foi a primeira lição de Saulo no encontro com Jesus? Confiar e entregar-se plenamente. Ah, Luiz, mas é difícil demais, a gente tem que esperar, é difícil demais esse processo evolutivo. Vamos pensar aqui. Vamos usar a fé raciocinada da doutrina espírita. Se Deus fosse um pai de coisas prontas, Ele teria criado nós todos espíritos de luz. Mas não. Quando nós vamos lá no livro dos Espíritos, na questão 115, a espiritualidade superior nos fala: Deus nos cria simples e ignorantes, todos nós, mas perfectíveis. E para nos tornarmos perfeitos, nós precisamos do quê? Amar, trabalhar e saber esperar. Percebem isso? Então, essa perfeição moral, ela precisa ser construída. E aí, vem Emmanuel e nos dá a cereja do bolo com relação à questão da espera. O que Emmanuel nos explica? O que Emmanuel nos ensina? Ele fala o seguinte: para ensinar, jamais Deus usa a força e a violência. Para ensinar, Deus usa o tempo. Percebe? Percebe como que muitas vezes nós complicamos o nosso processo evolutivo? Como que nós geramos dificuldades nas nossas vidas? Como que nós construímos sofrimentos que nós não sabemos saborear o momento de aprendizado e evolução que estamos vivendo? É muito interessante isso. A gente vê demais, por exemplo, outro dia eu estava com uma paciente no consultório e ela, assim, chorosíssima, porque o esposo com quem ela tinha uma turma tremenda, uma convivência dificílima, havia morrido, tinha 3 meses. E a gente ali conversando, fazendo uma sessão psicanalítica, e pergunta: o que está acontecendo? Por que a senhora está assim? Você não tem uma ideia do quanto que aquela briga que a gente tinha me fazia? Percebe? Ela saboreava. Era uma razão de viver. Tá certo? Que meio na contramão, mas era. O que a gente está fazendo? Você está saboreando a sua vida? Você está analisando as coisas que você está vivendo? Ou você está naquele processo cíclico de reclamar: não aguento, Deus esqueceu de mim, eu sou uma vítima, eu sou um injustiçado, não tem possível, eu sou um azarado? Você está saboreando as vitórias e as derrotas, as alegrias e os sofrimentos, as tristezas. Porque nós precisamos viver
nós somos um pouco de tudo isso. Percebe, meus irmãos? E a hora que a gente acorda, a vida passou. A gente não aproveitou a grande oportunidade, o presente que nós tínhamos de estar aqui. Para finalizar, ela fala por último do perdão. Como é difícil perdoar. Mas a gente tem uma visão equivocada do perdão. A gente acha que perdão é esquecer. Perdão nunca foi esquecer. Perdão é lembrar sem sofrer. E qual é a base do perdão? Luiz, eu tenho que perdoar, eu quero perdoar, racionalmente eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não dou conta, Luiz. Por onde eu começo? Me ensina, por favor. Porque a gente esquece que o perdão ele está enraizado em algo que nós precisamos modificar dentro de nós. Saulo de Tarso, ele enfrentou o maior sofrimento que qualquer ser humano pode enfrentar. Qual? Ele teve que desapegar de tudo que ele tinha, até mesmo da autoimagem dele. Imagina você se desapegando de tudo que você tem. Minha casa, desapega. Minha esposa, desapega. É o meu centro espírita, desapega. É o meu corpo, a minha imagem, desapega. Porque esse é o problema do perdão. Porque quando você se avoga em julgar, condenar e apenar alguém, portanto não perdoar, você está enraizado em valores de apego, de imagem, de sofrimento, apego de valores que você acredita serem verdades absolutas que você é merecedor de ser perdoado. E aí a gente não dá conta de perdoar. Claro que não dá. Então, nós precisamos começar a desapegar desses processos. A desapegar de valores. Como que o sujeito faz isso comigo? Você quer que eu perdoo ele? Desapega dessa imagem, dessa construção que você fez. Isso é de um dia para o outro? Não, é um processo que você vai construir. E é interessante porque a gente pensa assim, nossa, eu quero tanto amar. A gente quer amar, a gente quer ser amado, mas a gente só consegue estabelecer amor com relacionamentos duradouros. Pergunta para quem tem 40 anos de casado, o quanto de perdão teve que existir nessa relação. É sério, meus irmãos. Então, isso existe por uma razão muito simples. Por que nós precisamos perdoar? Porque todos nós não somos anjos. Todos nós somos imperfeitos. Não tem nenhum de nós aqui encarnados que não é. Se eu sou imperfeito, se você é imperfeito, eu preciso de pedir perdão e você precisa me perdoar. E eu preciso te perdoar e você precisa me pedir perdão. Porque somos imperfeitos. E quando a gente vai entendendo essa imperfeição que nós ainda carregamos, e cá entre nós a gente ainda vai carregar por um bom tempinho, isso faz com que a gente entenda quem somos nós. E aí entra o autoconhecimento. Então, essa viagem, se conhecer, saber que caminho e como trilhar esse caminho, Saulo para virar Paulo levou 30 anos. Nós já estamos nessa caminhada há mais de 2000. O que nós vamos fazer? Eu vou contar um segredinho aqui que não conta para ninguém. Todo mundo que está aqui vai morrer. Não vai sobrar. E a hora que ele desencarnar? Aí você vai ver o que você é. Quem é você? Aí você vai esperar isso? Porque a grande oportunidade é não esperar para morrer para saber quem você é. Você sabe quem é. Saulo vira para Jesus e fala assim: Senhor, o que queres que eu faça? Será que a gente precisa perguntar a Jesus o que a gente tem que fazer? Será que você não sabe o que você tem que fazer para poder fazer o caminho correto do seu autoconhecimento? Todos nós sabemos. Todos nós sabemos. E não nos falta inteligência, não nos falta cognição, não nos falta sentimento, não nos falta sensibilidade, não nos falta proteção espiritual. Por que nós não endireitamos e fazemos o caminho correto? Essa é a grande pergunta. Vamos pensar aqui, ao longo da sua vida, né? Quantas coisas, quantas portas já se abriram, quantas portas já se fecharam na sua vida? Ao longo da sua vida, quantas coisas você quis e não pôde?
Quantas coisas você pôde e não quis? Interessante, né? Então a gente percebe que tem uma mão divina que vai nos conduzindo, vai nos levando para o melhor caminho. E a gente se rebelando, não querendo caminhar. Ou seja, nunca estivemos, não estamos e jamais estaremos sozinhos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Mas fazer como? Abigail nos lembra. Ame, trabalhe, espera e perdoa. Refletamos. Muitíssimo obrigado pela atenção, pela presença de todos vocês. Um beijo no coração de todos. Gratidão.